Já em janeiro, com a elevação do número de casos, prevíamos a falência do sistema de saúde e o aumento de óbitos ainda neste mês, março. Se mantivermos essa curva, podemos chegar em agosto a 500 mil mortos no país, resume o infectologista Marcos Boulos, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, referindo-se a estimativas internas de especialistas e órgãos assessorando o governo de São Paulo. De acordo com o boletim mais recente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, o Brasil totaliza vítimas fatais da Covid-19. Em 10 de fevereiro, o Brasil registrou mortes. Em comparação com os dados divulgados na quarta-feira, houve um aumento de 69% nos óbitos em um mês. A média móvel, que leva em conta os números dos 7 dias imediatamente anteriores, aumentou 56% no mesmo período, de para mortes por dia. Segundo o infectologista, de hoje para agosto, a curva de óbitos prevista só pode ser freada com um isolamento social cumprido rigorosamente, se possível com fiscalização reforçada por polícias, ele sugere. Ano passado, quando o isolamento deu um pouquinho certo, as pessoas realmente se isolaram e usaram máscaras. Hoje, essas medidas estão absolutamente desacreditadas. Mesmo com fases e decretos mais rígidos, o nível de isolamento é pequeno e a circulação está grande. A população está tendo um desapego à vida, diz. Se você põe bandeiras mas a população não respeita, não vai adiantar nada. Já que não conseguimos que a população se conscientize, precisamos do castigo, com a fiscalização. O médico critica ainda que o endurecimento de medidas pelos governos locais, como a atual fase vermelha em São Paulo, veio tardiamente. Para ele, essas intervenções devem ser ainda incrementadas por restrições ao turismo, aos cultos religiosos e às aulas presenciais em escolas, além de limitações a encontros com mais de 10 pessoas. O epidemiologista Paulo Lotufo, também professor da Faculdade de Medicina da USP, lembra que no primeiro semestre de 2020 foi justamente o isolamento que conseguiu impedir que se concretizassem as estimativas, de março daquele ano, de que em agosto o número de mortes chegaria a 1 milhão no país. Em 31 de agosto de 2020, foram registrados óbitos pela Covid-19. Lotufo concorda com a necessidade de restrições a viagens internas e denuncia o risco de que medidas de isolamento rígidas impostas por governos locais sejam logo relaxadas pela pressão pela abertura do comércio e de serviços não essenciais. Para ele, tais restrições devem seguir pelo menos até a Semana Santa, no início de abril. É importante entender que o contágio não é linear, ele é exponencial, como os juros compostos do cartão de crédito. Quando você entra no cheque especial, é uma espiral. Com o contágio, também funciona assim, inclusive para o que você faz de positivo. Se você consegue reduzir substancialmente as infecções, o impacto no número de casos, internações e mortes é muito grande, explica o epidemiologista. Idealmente, Lotufo diz que em uma fase crítica da pandemia como a atual no Brasil, o isolamento deveria ser associado à vacinação massiva e ao rastreamento de casos, ambas medidas timidamente aplicadas no Brasil até hoje. Até esta terça-feira, 9/3, 8,7 milhões de pessoas no Brasil, 4% da população receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo um consórcio de veículos da imprensa formado por G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL. O país que mais vacinou em termos relativos no mundo, Israel, chegou à metade da população imunizada com pelo menos uma dose em fevereiro. Entretanto, Marcos Boulos ressalva que as vacinas têm papel mais importante a médio e longo prazo no controle da pandemia, diferente da situação emergencial que estamos vivendo agora. Mesmo se tivéssemos vacinas o suficiente, não impactaria tanto nesse momento, porque elas começam a funcionar algumas semanas depois da aplicação. Mas ela vai ser extremamente importante para atingirmos a imunidade coletiva, que permite acabar com a transmissão. O infectologista lembra que o isolamento é importante não só para controle geral da doença,
Mas para frear o surgimento de novas variantes do vírus, como a P1, originada em Manaus, a AM. Ele explica que as variantes se formam a partir de mecanismos de fuga do vírus para continuar se proliferando quanto mais ele circular, ou seja, junto com as pessoas, mais variantes podem surgir. Segundo pesquisa do Centro Brasil-Reino Unido para Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus, CADD, a P1 é de 1,4 a 2,2 vezes mais transmissível que as linhagens anteriores. Vimos que em dezembro a variante foi responsável por uma elevação nas transmissões em dezembro, e em janeiro acelerou demais. Ela ainda não predomina, mas já está no Brasil todo, diz Marcos Boulos. De acordo com Marcelo Gomes, pesquisador à Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e coordenador do Infogripe, Sistema de Monitoramento da Covid-19 e de outras síndromes respiratórias, a maior parte do país está com curvas de casos graves ainda em ascensão sem sinais claros de arrefecimento. Uma exceção é na região amazônica, onde picos foram atingidos na virada do ano e agora não estão crescendo mais. A curva de casos graves antecipa de óbitos, com uma diferença de 1 a 2 semanas entre elas, explica Gomes, indicando que se a curva de casos graves na maior parte do país está em tendência de crescimento, é de se esperar que a de óbitos deva crescer mais nas próximas semanas. Por isso, mesmo depois que os novos casos sejam controlados, a diminuição da curva de óbitos ainda leva certo tempo.